Olá, sétimo ano. Essa aqui é a aula 28, no qual a gente vai fazer a correção das atividades da semana 1, tanto as do PET quanto as atividades complementares. Então vamos começar aí pela atividade complementar 1, no qual eu coloquei aqui uma questão só e coloquei para vocês aí um conjunto de afirmativas. E vocês tinham que avaliar, com base na explicação que eu fiz para vocês, lá no vídeo da aula 26, se essa afirmação era verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. No módulo 5, estudamos as cruzadas, que ocorreram entre os séculos 11, 12 e 13. Então, isso é verdadeiro? Sim. Por quê? Porque as cruzadas, elas ocorreram nesse período de tempo. Elas começam no final do século 11 e terminam no final do século 13. Então, esses séculos aí, eles englobam as cruzadas. Letra B. As cruzadas foram expedições não militares que reuniram homens, mulheres e até crianças. Verdadeiro também? Verdadeiro, tá? Por que é verdadeiro? Porque as cruzadas, elas eram expedições não militares. Elas eram expedições não militares que reuniam homens, mulheres e crianças. Não era um exército normalzinho, como a gente está acostumado a ver, como a gente está acostumado a pensar. Se eu falar para vocês exército, já vem uma coisa na cabeça de vocês. Mas não era bem assim que eram as cruzadas. F. O principal objetivo religioso das cruzadas era a libertação de Constantinopla do domínio turco. Tá, essa informação é falsa. Por quê? Porque eles não queriam libertar Constantinopla do domínio turco. Eles queriam libertar Jerusalém. Todos os objetivos das cruzadas eram unicamente religiosos? Não, tá falso. Não eram unicamente religiosos, tinham outros objetivos em jogo. E quem quiser rever esses objetivos, precisa assistir novamente a aula 26. Letra E. As cruzadas também foram uma solução para a obtenção de terra para os nobres que estavam sem nenhuma propriedade. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Eu expliquei para vocês as regras de sucessão, que só o primeiro filho homem que tinha direito à terra, os outros não tinham direito. Alguns viravam cavaleiros, outros viravam padres, as mulheres se casavam, mas chegou o momento que os nobres passaram a ter muitos filhos e não sabiam o que fazer com esses filhos. E as cruzadas vêm para solucionar esse problema, entre outros. As cruzadas também foram motivadas pelos interesses das cidades inglesas em expandir o comércio. Se a gente não prestar atenção direito, a gente acha que é verdadeiro, mas na verdade é falso. Por quê? Porque eram as cidades italianas e não as inglesas que estavam interessadas na expansão que as cruzadas iam proporcionar para o comércio. E a próxima, que é a letra G, quem ia para as cruzadas acreditava que morrer em nome de Cristo garantiria a salvação eterna. Verdadeiro também. H. Foram realizadas 10 cruzadas, 2 oficiais e 8 não oficiais para a Palestina. Tá? É falso também. Por que é falso? Porque é o contrário. São 8 oficiais, né? Que eram as 8 cruzadas oficiais, e 2 não oficiais, que era a cruzada dos pobres, que foi a primeira de todas, e depois a cruzada das crianças. Letra I. As cruzadas obtiveram sucesso religioso, pois tiraram Jerusalém da mão dos turcos. Essa informação é bastante falsa, porque as cruzadas não obtiveram sucesso religioso, então a afirmação falsa já começa aqui. E também não tiraram Jerusalém da mão dos turcos. Então, todo esse pedaço aqui, ele é falso. Né? J. As cruzadas ajudaram a enfraquecer o feudalismo, endividando os senhores feudais. Verdade. Ajudaram a enfraquecer porque os senhores feudais precisaram armar os exércitos e gastaram, assim, todas suas armas, os seus cavaleiros, e muitos morreram, perderam tudo no meio do caminho que voltaram. Se voltaram, não tinha nem as armaduras direito. Então, os senhores feudais foram muito prejudicados pelas cruzadas. A próxima, que é a K. Com as cruzadas, o mar Mediterrâneo recuperou sua importância. Verdade. Por que ajudou? Porque uma das principais formas de se chegar
a Jerusalém, partindo da Europa, era navegando pelo Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo, que lá na época dos gregos, dos romanos, era muito importante, ele ficou meio esquecido na época dos povos germânicos, e depois, com as cruzadas, ele voltou a ser muito navegado pelos europeus. Ele recuperou a sua importância. E a última questão é, devido às cruzadas, houve a diminuição das atividades comerciais entre Ocidente e Oriente. Não, isso é mentira. Não diminuiu, aumentou. Porque a hora que os europeus chegaram na Ásia, chegaram em Constantinopla, eles encontraram produtos, temperos, tapetes, porcelana, seda, coisas que não tinham na Europa. E eles quiseram comprar essas coisas. Então houve um aumento comercial nesse sentido entre o Ocidente e o Oriente. Então a gente fecha aí com as informações verdadeiras e falsas e vamos corrigir o PET. Número 1. A sociedade feudal era fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. A nobreza ou os que guerreiam, certo? É o primeiro estamento. Qual era a função deles? Eram responsáveis por administrar e proteger os seus. Bastante simples. O clero ou os que oram. Qual era a função deles? Eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges, e também os papas, que tinham a função de orar pelo restante da sociedade feudal. Eles faziam meio de campo ali entre o mundo terreno e Deus. E os últimos eram os servos ou campesinato, tanto faz. Quem eram eles? Eram camponeses que trabalhavam em troca de proteção. Aí a questão 2 o sistema feudal começa a surgir no Reino dos Francos, por volta do século VIII, mas entra em crise a partir do século XI. Explica o que fez o sistema feudal entrar em crise. Segundo o que a gente estudou até agora, o sistema feudal ele entra em crise devido ao enfraquecimento do poder dos nobres que participaram das cruzadas. Então, eram os nobres que administravam os feudos. Eles foram para as cruzadas muito empobrecidos, perderam tudo, perderam o exército. Quando eles voltaram, como é que eles vão manter ordem no seu feudo se eles não tinham mais o exército? Tá? Começam a perceber que houve um enfraquecimento. Não é a única causa, mas é a causa que a gente estudou até agora. 3. Uma das principais características do feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Isso é um pouco complicado de entender por conta dos termos suzerano e vassalo, mas é bem simples de entender assim na prática. Analise como funcionava essa relação. Então, gente, era uma relação em que o rei, que a gente pode chamar de suzerano, doava terras a outros nobres, que eram chamados de vassalos, e em troca recebiam a sua fidelidade. Então, o suzerano era o doador, ele doava algo para a pessoa. Quem recebia era o vassalo. E o vassalo, o que ele dava em troca de ter recebido as terras? A sua fidelidade. Então, se tivesse uma guerra, por exemplo, entre o rei e um outro senhor feudal, esse vassalo do rei tinha que entrar na guerra do lado do rei, porque ele tinha recebido terras do rei, então ele devia sua fidelidade. Tá? É bem fácil de entender. É como se fosse um acordo. Eu te dou terras, quando eu precisar de você, me ajuda. Bem simples. Questão 4, que naquela época não tinha como comprar terras. E ter terras significava que você era nobre. Número 4. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. Então, a gente viu lá que no feudo existiam 3 tipos de pessoas. O nobre, o burguês, o clero e o campesinato, o camponês. Aí, a partir do século XI, XII, XIII, surge o burguês. Quem era o burguês? Nessa época, gente, o burguês era ou o artesão ou o comerciante que acabou enriquecendo com o comércio, com o artesanato, e acabou se tornando uma força concorrente com a dos nobres. Acabou se tornando a classe mais poderosa, acabou fazendo concorrência com a classe mais poderosa da Idade Média, que era a dos senhores feudais. Então, a burguesia com a nobreza começa a disputar aí. A burguesia era poderosa, chega a nobreza, quer dizer, era poderosa, chega a burguesia, e eles começam a disputar quem é mais poderoso agora. Vai demorar um tempo para a burguesia conseguir vencer, porque hoje a gente fala muito da burguesia e quase não mais da nobreza. Então a gente sabe aí que a nobreza perdeu essa batalha. Leia o texto. Tem um texto falando sobre a mulher, de um historiador francês chamado Jacques Le Goff. Com base no texto, analise qual a visão que a sociedade feudal tinha da mulher.
A sociedade feudal tinha uma visão ruim a respeito da mulher, sendo vista como, eu escrevi desenrada, gente, mas é desonrada, e a grande responsável pelo pecado original, certo? Então esse texto aqui, ele é bem, ele não é que ele é contra, mas ele fala assim, ele faz uma avaliação do papel. A mulher era interpretada, era vista naquela sociedade dessa maneira, ok? Então essa é a correção da semana 1 do PET, né? As atividades obrigatórias do PET, as atividades complementares. Então, façam essa correção, confiram no caderno com a resposta de vocês, com a minha. Aqui essas respostas abertas, elas não precisam ser as mesmas, mas elas precisam estar no mesmo sentido. E não deixe a resposta errada no caderno, tá? Qualquer coisa, eu estou lá no grupo de WhatsApp. Se você colocou uma coisa, eu coloquei outra. Se for com dúvida, me pergunta lá.